pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo para o nosso canal Fala aí Diego, para a gente falar da vitória do Arsenal para cima do Everton. Mas calma, calma. Ainda tá funcionando aqui o coração, gente. Meu Deus do céu, pessoal, que jogo foi esse? O Arsenal venceu nos minutos finais numa partida dificílima contra o Everton, um jogo tenso do começo ao fim, e a gente vai desbravar, vai falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nessa vitória por 2-0 do Arsenal, que faz com que a gente abra uma vantagem de 10 pontos para cima do City. O City que tá jogando agora no momento em que eu gravo esse vídeo, mas eu não tô nem aí, falar a verdade, eu não quero nem ver esse jogo, não quero nem saber do resultado, só depois, nada mais importa agora, só falar da vitória do Arsenal, que foi gigantesca, pessoal. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações aí, deixar o teu joinha e compartilhar nos teus grupos aí de WhatsApp, de Telegram, esse vídeo para que a gente alcance mais pessoas, mais Gunners, torcedores do Arsenal. Essa comunidade no Brasil aí que tem crescido cada vez mais, com vários produtores de conteúdo trazendo informações, notícias e material sobre o Arsenal. E aqui não é diferente, a gente tem falado muito do Arsenal nessa temporada, cobrindo aí de uma forma mais ampla, mais precisa, trazendo para vocês aí muito sobre o Arsenal e essa possibilidade, essa nossa campanha rumo ao título da Premier League, tá certo, pessoal? Então, não se esquece de se inscrever no canal, rumo aos 300 inscritos, estamos chegando lá. Bom, vamos falar do que foi esse jogo, né? Um jogo dramático, um jogo maluco, no qual o Arsenal trouxe mudanças já na escalação, né? Então, o Arteta hoje veio com algumas mudanças pro jogo. Havia sempre aquela expectativa, porque o Arteta, ele, na coletiva pré-jogo, ele sempre deixa muitas lacunas em aberto, né, sobre o elenco, sobre quem vai para o jogo. O Arsenal não divulga, né, uma lista de relacionados para a partida, então o Arteta acaba criando sempre aquele charme, né, aquele mistério em volta da escalação, de uma provável escalação para o jogo, e dessa vez não foi diferente. Então a gente tinha aí uma expectativa de que o Trossard estivesse disponível, de que o Odegaard também estivesse disponível, e não foi o que aconteceu, nenhum dos dois estavam hoje disponíveis para esse jogo, e o Arteta promoveu algumas mudanças sim, mesmo com o que ele tinha de opções. Então o time foi a campo hoje com o Raya no gol, o Timber na lateral direita, dupla de zaga que a gente já conhece, o Saliba e o Magalhães, e o Ricardo Calafiori hoje entrando de titular na lateral esquerda. Meio campo aquele de praxe que a gente já conhece, com Zubimendi, Declan Rice e Eberechi Eze. E aí o ataque, as novidades, né? O Saka do lado direito, caindo pelo lado direito como sempre. Do lado esquerdo não tivemos hoje o Martinelli, tivemos o Noni Madueke hoje entrando de titular. E também no comando de ataque hoje não contamos com o Victor Gyökeres. Começamos o jogo com o Kai Havertz, então já uma surpresa, até talvez um elemento bacana para confundir, né, um pouquinho a cabeça do David Moyes, porque na preparação, né, vocês, obviamente que conta ali que o Arsenal vai para campo com o que tem de melhor, né, com aquilo que vem tendo como base do time titular, e não foi isso que aconteceu. O Arteta promoveu algumas mudanças interessantes hoje no elenco. Então, eu gostei da escalação, eu confesso que gostei, embora eu não seja um grande fã do Madueke atuando pelo lado esquerdo. Aliás, a grande crítica da torcida do Chelsea em relação ao Noni Madueke, de que ele não ia bem, de que ele não atuava bem, era justamente por conta disso, mas vale a gente lembrar que o Madueke lá do PSV era um jogador que atuava pelo lado direito, né, do campo. Então ele está sempre ali naquela função aonde o Saka, né, naquela faixa de campo onde o Saka costuma jogar. E às vezes que ele foi muito bem no Arsenal foi justamente atuando naquela posição, mas hoje em específico eu gostei, tá? Gostei da atuação do Noni Madueke, que a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui no decorrer da nossa análise pós-jogo, né? Mas vamos lá, gente, ó, eu fiz algumas anotações aqui porque o jogo foi muito intenso. Então eu preparei aqui alguns tópicos, alguns pontos aqui pra gente avaliar do que foi o jogo, né?
porque o jogo começou num ritmo acelerado, elevado, né? A gente já esperava que o Everton, inclusive, fosse manter o seu padrão de jogo, marcando alto, né? Subindo as suas linhas, e não foi isso que a gente viu. Pelo contrário, a gente viu o Arsenal fazendo isso, né? Quase que espelhando o estilo de jogo do Everton, o Arsenal pressionando muito essa saída de bola e tendo êxito nisso, né? Obviamente que você exercendo esse estilo de jogo, né? Essa metodologia de jogo, você pode sim ter bons resultados e quase sempre dá certo. Hoje não deu certo porque o time estava muito bem postado, apesar do Arsenal subir as linhas e complicar muito a saída de bola do Everton. Tinha-se aí a dificuldade com as finalizações. O Arsenal, por diversas ocasiões, tinha chance de finalizar e não finalizava, estava sempre buscando um passe, sempre tentando um cruzamento e rodando a bola de um lado para o outro. Isso era extremamente irritante, gente. Mas vamos lá, ó. Pra gente começar aqui o primeiro tempo, logo com 5 minutos, o Madueke ele finaliza de pé direito, tá? É uma grata surpresa, porque até onde a gente sabe o Madueke ele não é um ambidestro, ele tem ali a tua potência no pé esquerdo, né? O pé predominante dele é o esquerdo, por isso que a gente gosta dele atuando do lado direito do campo, que é quando ele corta para a perna boa pro chute, para finalização. Mas ele não deixou de fazer isso, tá? Para além, né, de querer só buscar o fundo do campo e tentar um cruzamento para a área, o Madueke, por algumas ocasiões, ele fez esse corte para dentro, mesmo atuando do lado esquerdo, trazendo para o pé direito, que não é o bom, mas ali em várias ocasiões tentando um passe, buscando ali uma conversa com o Eberechi Eze ou com o próprio Declan Rice, mas em uma ocasião, e logo com 5 minutos de jogo, ele tenta uma finalização para uma boa defesa do Pickford, tá? Aliás, no vídeo de pré-jogo que eu fiz, foi um vídeo mais curtinho, mas eu cheguei a comentar de que o Pickford seria um dos grandes obstáculos do Arsenal para esse jogo, porque afinal de contas é um baita de um goleiro, né? Esse foi a grande primeira oportunidade do Arsenal. 3 minutos depois o Calafiori tenta de novo um arremate de fora da área, e parece até contraditório, porque eu disse que o time não finalizou muito, mas basicamente foram essas duas tentativas do Arsenal no primeiro tempo, e depois o time parou de arriscar finalizar. Não sei se faltou confiança, o que aconteceu. O Calafiori ele tentou ali uma finalização também com o pé que não era o melhor, depois que o Zubimendi ajeita uma bola para ele e ele mandou para fora. Aliás, minto, ele finaliza com o pé esquerdo, mas ele pega mal na bola mandando por cima do gol. Logo na sequência, com 10 minutos, ou seja, tivemos ali 10 minutos de muita pressão em cima do Everton. Foi um começo do Arsenal muito forte, muito intenso, marcando, pressionando essa saída de bola dos Toffs. E aos 10 minutos o Zubimendi ele recebe uma bola, ele ajeita e o Saka ele tenta uma finalização, aí ele acaba pegando mal na bola e mandando pela linha de fundo sem levar muito perigo, mas era mais uma opção, né? Mais uma tentativa do Arsenal no jogo. Depois disso, o time do Arsenal deu uma arrefecida, né? Vamos dizer assim. O time deu uma controlada ali, talvez até para gerenciar um pouco, né, a energia, a intensidade, porque você obviamente não consegue correr e jogar nessa intensidade toda 90 minutos. Então o Arsenal acabou dando uma desacelerada, e aí eu me lembro, inclusive, até cheguei a anotar aqui, como tô falando para vocês, o Arsenal chegou a ter 80% de posse de bola com 13 minutos de jogo. Era um amasso do Arsenal em termos de posse. Obviamente que o time não estava conseguindo criar na mesma proporção, mas você ter a bola já é muito positivo, né? Porque você não deixa o adversário jogar e vai controlando ali, vai gerenciando o tempo do jogo, né? O que a gente cobra, obviamente, é que a equipe consiga propor jogo, consiga produzir com essa posse de bola para que o gol saia e que saia depressa, né? Por isso que você pensa nesse jogo mais forte, marcando essa saída de bola, provocando o erro adversário para justamente conseguir esse gol o quanto antes melhor, para que você possa ter ainda mais controle da partida, mas infelizmente não foi isso que aconteceu hoje, a gente sofreu até os minutos finais. Aí aos 17 minutos o Everton sai para o jogo, né? Ele chega com perigo numa primeira grande chance, num cruzamento que vem do lado esquerdo. O Raya ele tenta cortar, dá um soco na bola, acaba falhando, e aí a bola sobra para o McNeil,
que consegue dominar e finalizar. Senhoras e senhores, que interceptação de Ricardo Calafiori com o pé direito fazendo uma alavanca. O Raya estava na bola? Estava. Acredito que o Raya faria a defesa? Acredito. Mas o Calafiori fez uma leitura perfeita da jogada, uma leitura perfeita do lance e conseguiu interceptar ali o chute do McNeil. Poucos minutos depois, na verdade, logo na sequência, ainda no minuto 17, uma nova chance do Everton, uma roubada de bola na intermediária pelo lado direito, de novo com o McNeil, e aí ele arremata de fora da área, um belíssimo chute de pé esquerdo, acerta a trave do Raya, e aí no rebote o Ndaye não consegue aproveitar porque a bola volta com força, acerta a coxa dele e vai para fora. Então, nesse momento, a primeira chance clara do Everton foi mais perigosa do que as 3 chances que o Arsenal tinha tido no início do jogo. Então, com isso, o time já dá aquela assustada. A gente que está acompanhando o jogo de fora já fica, meu Deus, o que está acontecendo? A gente dá uma baixada na adrenalina, né? Inclusive, eu imagino que o próprio Emirates, que estava ali a torcida vibrando, o estádio, e aí com essa chance, com esse lance perigoso, com esse susto que a gente tomou, eu acredito que o estádio deu de uma esfriada, Foi um balde de gelo para cima do Arsenal nesse momento do jogo. Aos 23 minutos, o senhor Eberechi Eze me arruma um daqueles passes que ele tira da cartola, O mágico Eberechi Eze, ele coloca o Kai Havertz na entrada da área com claríssimas chances de arrematar para o gol. Ele domina de pé direito, toma o tranco do marcador, um pisão, e a arbitragem manda seguir. 3 segundos, senhores, 3 segundos foi o tempo de análise do VAR para dizer para o árbitro que ele estava certo, que o contato foi um contato de jogo limpo e que não houve o pênalti para o Arsenal. Eu não vou me aprofundar nisso, tá? Eu não vou me aprofundar no assunto arbitragem, porque eu, sinceramente, estou cansado da arbitragem da Premier League e mais cansado ainda desculpe o termo chulo, mas péssimo caráter na imprensa, dizer que o Arsenal é beneficiado pela arbitragem. Alguns treinadores, inclusive, de times da Premier League, da primeira divisão, também já foram por esse caminho, já seguiram essa linha aí, que é muito perigosa, tá? É uma acusação muito grave. Torna isso, um processo mesmo, torna isso uma acusação de fato para a Liga, porque aí seria a primeira acusação que o Arsenal teria, Não 115, como alguns clubes aí têm, e que não é julgado e que não é penalizado por isso. Mas encerro aqui o comentário arbitragem péssima, arbitragem ruim, arbitragem de dar nojo. Se esse cara apita na várzea, ele toma um amasso, ele toma uma massagem daquelas das equipes que estiverem disputando um jogo de várzea. Esse árbitro não serve para apitar jogo de videogame, ele não serve para nada, é péssimo, é ruim, apitou pouquíssimos jogos do Arsenal, ainda bem, porque senão o nosso estresse seria ainda maior. Então, assunto encerrado. Eu não vou ficar falando de arbitragem, é um saco, eu tô cansado disso, o Arsenal é sempre prejudicado, já de várias temporadas, mas quando a gente fala é mimimi, Quando a gente fala é mimimi. Quando acontece alguma coisa, como foi no jogo contra o Tottenham, aí o Arsenal é beneficiado pela arbitragem, aí o Arsenal levou vantagem, Enfim, deixa isso pra lá. 30 minutos de jogo, o Raya salva o Arsenal num belíssimo chute do senhor Dewsbury Hall, de fora da área. Eu percebi que o Everton teve alguns momentos ali de muita liberdade na entrada da área do Arsenal, tá? Quando o Everton tinha a posse de bola, eu percebi que ele empurrava o Arsenal para dentro da área, e isso é ruim. As nossas linhas precisam estar bem postadas, Então, você não pode ter a linha com 4 zagueiros já dentro da área, isso é péssimo, você está trazendo o time adversário para cima de você. E a segunda linha também não, Porque a segunda linha também dentro da área, aí, meu amigo, aí é pedir para tomar o gol, Ou você dá muita liberdade para cruzamentos, ou você dá muita liberdade para possibilidade de finalização, como aconteceu no chute do Hall e também no chute do McNeil, que bateu na trave, que acertou a trave. Então o Arsenal, nesses 2 momentos aí de
maior perigo do Everton, né? Talvez os melhores momentos do Everton na partida foi no primeiro tempo, com essas 3 finalizações aí, porque o Raya conseguiu salvar nesse chute do Dewsbury Hall. Aos 36 minutos o Timber saiu machucado, tá, gente? Preocupa para a sequência, preocupa para o jogo do meio de semana, jogo de terça-feira contra a equipe do Bayer Leverkusen. Ele até tentou continuar, ele recebeu um atendimento um pouco antes, se levantou, tentou permanecer no jogo, mas aí depois a gente viu ele mancando, e aí vem a primeira mudança no Arsenal, o Arteta tira o Timber e coloca o Mosquera no jogo. Eu não gostei da mudança, porque o Mosquera, ele é um bom zagueiro, ele é alto, é forte na bola aérea, mas é um jogador lento, né? Então a gente já viu em algumas ocasiões, aquele jogo contra o Brighton, o Mosquera perder, né, nessa corrida, nessa disputa 1 a 1, mano a mano, na velocidade ele acaba perdendo para os adversários. Então, o Arteta tendo à disposição o Ben White, eu acho que ele poderia ter colocado o nosso lateral no jogo. É certo que o Ben White está sem ritmo de jogo. Talvez o Arteta tenha medido ali a questão física mesmo, né? O jogo era muito intenso, né? Muito duro, pegado para o Ben White sem ritmo entrar em campo. Então, assim, por mais que eu critique um pouco a mudança e preferisse o Ben White, talvez a entrada do Mosquera tenha sido mais por conta disso, né? Pela segurança de você ter um cara que está com mais ritmo de jogo, né? Então, talvez tenha sido por isso a opção do Arteta pelo Mosquera e não pelo Ben White. Aos 38 minutos, teve um escanteio pelo lado direito do nosso ataque. O Saka levantou na primeira trave, e aí aquela famosa jogada aérea nossa, né? O desvio na primeira trave e o zagueiro dos caras tira quase que em cima da linha. Mais uma chance para o Arsenal daquelas, né? Que a gente esfrega as mãos, o Nicolas Rovere já fica ali de bico de olho, opa, já passando o pix ali para a diretoria do Arsenal, porque a gente sabe do contrato dele lá, né? Enfim, cada gol, né, nas jogadas ensaiadas, nas bolas aéreas, o Nicolas Rovere vai ficando cada vez mais rico, né? Vai construindo um império, né, de escanteios, o nosso treinador de bolas paradas. Mas, basicamente, o primeiro tempo foi isso. Até fiz um resumo, né? Muita movimentação do time do Arsenal no primeiro tempo, pressão alta, um pouco de nervosismo que custou essas oportunidades do Everton. E eu gostei bastante, né, do jogo do Calafiori. O Calafiori fez um jogo, assim, muita movimentação, leitura de jogo, concentração. O corte que ele fez, que a gente já tratou aqui, é espetacular, né? O corte, ele faz a alavanca perfeita. Se movimentando, o Calafiori, ele não é aquele lateral que fica preso na lateral esquerda, né? Então, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, a gente vê ele ali na entrada da área e buscando o jogo para finalizar, ele não guarda a posição, o Calafiori. Isso é bom, desde que ele dê conta da parte defensiva. E hoje ele deu, foi muito bem o Calafiori. O Zubimendi, pessoal, a gente tá falando do Zubimendi, do cansaço do Zubi, a gente tá falando faz algum tempo já de que ele precisava de descanso e tal. Não sei o que aconteceu hoje, o homem entrou com vontade, entrou na pegada também, correndo o campo inteiro. Hoje a gente praticamente dobrou o que a gente tem de qualidade técnica do Declan Rice. Hoje a gente dobrou com o Zubimendi, porque ele foi bem demais no jogo. Então, não bobeando, não perdendo bola, ligado, concentrado no jogo. É isso que a gente espera do Zubimendi. E aí eu te falo, meu amigo, com o Zubimendi e Declan Rice jogando assim em alto nível, eu acho que o rodízio ali e você poder usar o Norgard é interessante para mexer o elenco. Mas eu acho que o Arteta já tem essa base pronta mesmo, tá? Ele só precisa avaliar, obviamente, o controle de carga do Zubimendi, porque cansou, né? A temporada é intensa, são muitos jogos, são várias competições em disputa, então o Arsenal precisa dar essa rodada, né? Gerenciar melhor isso daí, pra gente não colocar um jogador cansado e correr até o risco de uma lesão, enfim, né? Ou de um erro, né? De um erro técnico que possa custar o resultado, uma vitória, por exemplo, do time. Mas hoje não tenho o que falar, o Zubimendi foi espetacular no jogo.
Gostei do Madueke, que a gente já tinha falado, né? Apesar de jogar pelo lado esquerdo, deu profundidade, chamou o jogo, foi bem no apoio também quando precisou. Cara, gostei. Tô gostando, acho que o Madueke se encontrou no Arsenal. Parecia nítido, né? O desconforto dele no Chelsea não estava dando muito certo. E aí ele vem pro Arsenal abraçado pela torcida. Né? Tinha-se ali aquela dúvida, até por conta dos valores, mas eu acho que a torcida recebeu bem o Madueke. E ele próprio, né, vem correspondendo. Obviamente que tem jogos que ele não vai bem, como qualquer outro jogador, como, né, pode acontecer com qualquer um, mas eu acho que ele tem se esforçado muito. É um jogador que se esforça, né, que busca aproveitar as oportunidades. Foi assim no jogo do meio de semana contra o Leverkusen e hoje não foi diferente, apesar de estar atuando fora da sua posição característica. Bom, no segundo tempo, o Arsenal começa tomando um susto, né? Mais uma grande defesa do Raya numa bola que sobra ali na grande área do Arsenal, aí vem a finalização e o Raya ali com o pé esquerdo faz uma defesaça, numa bola que o chute vai bem colocado ali, rente à trave, né? O poste esquerdo, e o Raya consegue fazer uma defesaça com o pé esquerdo também e salva o Arsenal de tomar o primeiro gol. Depois disso, eu acho que o time sentiu esse susto. É um susto com 3 minutos do segundo tempo. Então você tá voltando do intervalo, você não espera tomar um gol ou tomar um apavoro desse, né? Como foi, porque tá ali, os times estão voltando, aquela coisa amorosa e tal, estudando o adversário. Não, com 3 minutos, um susto, um baita susto. E aí, né, vem aquela coisa, caramba, meu time vai acabar tomando um gol nesses erros, nessa saída de bola. Eu conversava com a minha esposa, pessoal, qualquer dia minha esposa vai gravar com vocês aqui, tá? A gente vai gravar junto um vídeo aqui pra falar de Arsenal, porque ela é apaixonada pelo Arsenal também. Eu falava pra ela que a bola tava pipocando no pé e assim, esse nervosismo é muito ruim, porque você depender da saída de bola com o Gabriel Magalhães, com o Saliba ou com o Raya, é um risco muito grande, gente. A gente já viu isso acontecendo em outras ocasiões. Então, assim, toda hora essa bola era no pé do Magalhães, e o Magalhães levando, e o Magalhães levando. Ou com o Saliba, aí ficavam os dois trocando passes. E recua a bola pro Raya. Gente, isso é para testar o coração do torcedor do Arsenal. Meu Deus do céu, para que isso? Para que tanto sofrimento, né? Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu controlar um pouco, né, esse susto, esse momento ali turbulento do jogo, logo no comecinho do segundo tempo. E aí depois a gente conseguiu colocar a bola no chão de novo, retomar o controle da partida, retomar a posse de bola. E aí a gente começou a buscar essa vitória, né? A gente começou a ir pro jogo para buscar essa vitória. Tanto que aos 59, o Calafiori ajeitou uma bola de cabeça para dentro da área. O Saka, ele dominou de pé direito. E aí o Pickford, ele tentou... o Saka, na verdade, ele bate de pé direito pro gol. O Pickford vai na bola com a mão meio frouxa ali, uma mão de alface, e aí a bola passa pelo Pickford, né? Ele desvia na bola, a bola passa por ele, mas não tinha ninguém, não tinha uma alma. Onde estava o Kai Havertz naquele momento ali para tentar a finalização, né? Acabou a bola sobrando para o zagueiro do Everton e o Arsenal não conseguiu aproveitar esse lance. 1 minuto depois, vem Gyökeres e Martinelli para o jogo, né? E aí o Arteta... ele tira o Madueke e o Havertz, talvez o Madueke pelo cansaço e o Havertz por conta também da falta de ritmo, né? Vale lembrar que o Havertz, apesar eu gosto muito da presença do Havertz em campo, eu acho que ele traz aquela coisa da experiência, né? O Havertz já é rodado no futebol inglês, ele já está acostumado no futebol inglês, bem ambientado, bem adaptado, né? Então ele traz essa segurança, né? Tanto que o primeiro tempo ele faz bem ali a função de centroavante, o pivô, sofre o pênalti que não foi marcado, mas no segundo tempo, principalmente aí nesses primeiros minutos do segundo tempo, pouco participou do jogo porque a bola não estava chegando para ele. E aí o Arteta muda, tira o Havertz, coloca o Viktor Gyökeres no jogo, nosso artilheiro,
E aí o Arsenal, aí sim, aí eu gostei das mudanças do Arteta, achei que foi inteligente, né? Ele tira o Madueke e coloca o Martinelli para jogar na posição dele, né? Então, Martinelli aproveitando aquele corredor ali do lado esquerdo, gostei bastante da alteração. Com 3 minutos depois dessa mudança, vem a primeira boa oportunidade do Arsenal, a grande oportunidade do Arsenal no segundo tempo, que é uma finalização do Eze, né? Ele bateu de pé esquerdo da entrada da área. E, gente, é impressionante como o Arsenal nos estressa com essa falta de vontade, de confiança, eu acho, para finalizar de fora da área. Porque em vários momentos do jogo, a equipe teve chances, tanto com o Eze, tanto com o Rice, o Saka, e não finalizava de fora da área, não arriscava para o gol. O Eze tentou e a bola passou raspando a trave direita do Pickford, levou muito perigo a chance do Eberechi Eze. E o próprio Eze, acho que começou, depois disso, a ficar ainda mais confortável no jogo. Eu não cheguei a mencionar, mas eu achei que no primeiro tempo ele se movimentou bastante, buscou ser esse homem de referência para armar o time, e é isso que a gente espera do Eze, né, obviamente. Mas no segundo tempo, para além, né, da criação de jogadas, da armação do time, eu percebi um Eze com vontade de fazer gol, um Eze com vontade de finalizar. Essa foi a primeira do Eze, ali na marca de 63 minutos. Com 72 minutos, numa jogada de bola parada, do lado esquerdo, quase que o Everton, aí dessa vez foi quase que o Everton abriu o placar no lançamento para a área na primeira trave, quase que fazendo uma jogada parecida com o que a gente costuma fazer. O David Moyes está copiando, né, o seu próprio pupilo, né, o Arteta, né, lembrando que o David Moyes foi quem trouxe o Arteta lá em 2005 para o Everton, e o resto é história, né? O Arteta, ele tem um carinho especial pelo Everton, a torcida do Everton tem um carinho especial pelo Arteta, né? O período em que ele esteve lá foram quase 6 anos de clube, e o Arteta, enfim, né? Mas o David Moyes copiando a gente aí não dá, né? Bom, aos 73 minutos, mais uma mudança no time do Arsenal, né? Aos 73 minutos, o Arteta promove mais mudanças, e aí, meus amigos, essas foram as mudanças que mudaram a história do jogo. Aos 73 minutos, o Arteta coloca em campo Max Dalman e Piero Hincapié. Saem de campo Zubimendi e Calafiori. Então, pra gente começar, ele tira o Calafiori, põe o Hincapié. O Hincapié é zagueiro de ofício, mas tem feito a lateral esquerda em várias ocasiões que o Calafiori não pôde jogar. A gente podia questionar, não pôs o Luiz Skelly de novo? Não pôs, não colocou. O menino provavelmente deve ser emprestado na próxima temporada. Já andou falando alguma coisa aí do desconforto de não ter minutos, não ter oportunidades. Talvez o caminho dele seja o mesmo do Saliba, seja emprestado e depois volte mais rodagem aí, seja emprestado para atuar, né, para ter minutos. Então, eu espero, inclusive, que o Arsenal faça isso, porque é mais uma joia, precisa ser lapidado, só isso, o Luiz Skelly. Então o Hincapié vem para o jogo e o Max Dalman entra na vaga do Zubimendi. E aqui que mora a mágica do Arteta também, né? Vou usar o mesmo termo que eu usei para o Eze, porque ele tira um volante para colocar mais um jogador de ponta. E aí ele recua o Declan Rice para fazer o primeiro volante, e aí ele traz o Saka para fazer a função do Declan Rice, e o Max Dalman vai para a ponta direita para fazer a função do Bukayo Saka. Senhoras e senhores, aos 75 minutos, aliás, exatamente, aos 75 minutos, o Arsenal tem mais uma oportunidade com o Eze, num passe do Max Dalman, da entrada da área, o Eze bate pro gol, obrigando o Pickford a fazer mais uma grande defesa. No momento em que o West Ham acaba de empatar contra o Manchester City, 1-1, tá tudo igual, então o West Ham vivo. Vamos lá, Hammers, na torcida por vocês. Aliás, se o West Ham vencer, o West Ham precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, joga o Nottingham Forest para a zona de rebaixamento e ultrapassa também o Tottenham. E o Tottenham joga amanhã contra o Liverpool. Só isso. Então, na torcida pelos Hammers hoje. Hoje vale, né? É um rival de Londres, mas vale a torcida. Bom, vamos falar de Arsenal, vamos voltar para cá. O vídeo já está ficando longo demais. Mas vamos lá. Aos 75 minutos, o Eze finaliza
dá trabalho para o Pickford, mas aqui, meus amigos, aqui o destino já estava selado, porque o Arsenal já começava a aumentar ainda mais a intensidade. Posse de bola povoando o campo do adversário, bola no Dalman, bola no Saka e vamos, e o Eze participando, buscando o jogo, Declan Rice. O Arsenal estava com praticamente seus 10 jogadores de linha jogando, povoando, morando no campo do Everton. Gente, isso precisava em algum momento surtir efeito, precisava trazer resultado e trouxe. Trouxe resultado aos 88 minutos, quando num cruzamento venenoso de Max Dalman pelo lado direito, o Pickford sai para caçar borboletas, erra o soco na bola, e aí Piero Hincapié domina de peito, a bola escorre por todo o seu corpo e sobra para Viktor Gyökeres, o sueco, apenas empurrar para o fundo das redes. E aqui, ó, faça a máscara imediatamente. Gyökeres marcando o seu 11º gol na Premier League, artilheiro isolado do Arsenal na Premier League e na temporada, hein? Para quem criticava o sueco Viktor Gyökeres. Ah, Diego, mas o lance, a bola sobrou para ele, até eu faria. Meu irmão, só faz quem tá lá. Eu e você, a gente só pode comentar. Então, a gente comenta, a gente corneta o nosso querido Gyökeres, mas o cara tá lá, o cara broca, o cara faz gol. Ele faz gol. E vou te dizer mais. Essa temporada, com toda a dificuldade, ele fazendo os gols que está fazendo e o título vindo, eu acho que o Gyökeres vai voar na próxima temporada. Mas ele vai voar com sobras, porque eu acredito muito que isso vai trazer ainda mais confiança para ele. As coisas estão dando certo, gente. Ele está fazendo gols importantes. Esse gol destravou, porque aos 88 minutos, reta final do jogo, na verdade a gente já acreditava até que a vitória estaria selada com esse gol do Gyökeres, né? 88 minutos, agora vamos fechar a casinha e se defender. Pois é, meus amigos, aos 92, 4 minutos depois, o Martinelli recebe na entrada da área do Max Dalman e finaliza para uma defesaça do Pickford. Isso mostrou para mim, não foi só mais um lance de bola parada, de bola parada não, mais um lance ali de ataque do Arsenal, né? Mas mais uma ação ofensiva do Arsenal, não. Para mim, gente, foi a demonstração clara da vontade do Arsenal de vencer esse jogo. Porque depois do gol é muito comum, e isso já aconteceu contra o Brentford, contra o Wolves, da gente fazer o gol e se acomodar no jogo. E assim, a tendência era de que isso realmente acontecesse, justamente por quê? Porque era a reta final do jogo, faltavam poucos minutos e mais os acréscimos. Pra que você vai se arriscar? E o time manteve essa posse de bola no ataque, manteve a pressão alta e o Martinelli finalizou para a defesaça do Pickford, assim, era pro 2-0, não deu certo, mas enfim. Na sequência, aí o Everton vai pro tudo ou nada, né? Aí, meus amigos, haja coração, como diria Galvão Bueno, o Everton se lança ao ataque, numa bola em profundidade pelo lado direito, o atacante do Everton, não vou me lembrar o nome, aposta a corrida com o Hincapié dá um carrinho violentíssimo, mas na bola, manda a bola para escanteio, e ele sai vibrando ali, vamos, e é esse o espírito, gente. Eu acho que eu, você em casa, todos nós torcedores que acompanhamos esse jogo, a gente estava nessa mesma vibe do Hincapié, por isso que eu gosto do equatoriano. Ele entra com vontade, ele demonstra raça, vontade em cada disputa, em cada dividida de bola. Ele não perde viagem, o Hincapié é impressionante, ele é muito participativo toda vez que entra em campo. E hoje não foi diferente. Só que ele cede o escanteio, né? No carrinho ele acaba cedendo o escanteio. Isso com 95 minutos de jogo. O que o Everton faz? O Jordan Pickford vai para a área tentar um gol de cabeça. Óbvio, vou tentar um empate numa bola aérea. Tudo pode acontecer. Quem não lembra daquele gol do goleiro do Benfica contra o Real Madrid na Champions? Quem não lembra do gol do Alisson, né, contra a equipe do Brighton ou do Wigan? Não vou lembrar agora, mas aquela narração épica, inclusive, do Paulo Andrade. Quem não lembra disso? O Pickford foi tentar a mesma coisa. Cruzamento que vem na primeira trave, Gabriel Martinelli tira de cabeça, a bola sobra para Max Dalman,
que também de cabeça coloca na frente, se livrando do primeiro marcador. Depois ele dribla o segundo marcador, um drible desconcertante, deixando ele para trás. E aí o nosso menino prodígio, apenas 16 anos de idade, camisa 56, ele corre 65 jardas para fazer o segundo gol e sacramentar a vitória do Arsenal. Que enredo, que história, que roteiro, senhoras e senhores. O Arsenal vence com um gol do garoto. E é interessante que, dois detalhes, tá? Quando o Dalman entra, o narrador fala que ele poderia sentir o jogo ou não, né? Aquela coisa. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Eu tenho críticas aqui em relação às transmissões, mas vou ficar na minha, não vou expor isso. Mas de qualquer forma, faz parte, né, do entretenimento, faz parte de você trazer argumentos, né, pro debate ali, para você criar ali até cortes hoje em dia pra internet. Porém, minha digníssima esposa disse o seguinte: já pensou se o Dalman faz o gol da vitória? Eu falei, nossa, seria incrível, seria épico, porque esse menino, ele não treme na base, ele é gelado. Ele entra e destrói no jogo. E ele demonstrou isso hoje. Ele participa do primeiro gol, ele participa efetivamente das demais jogadas do ataque do Arsenal. Ele entrou com muita disposição, muita vontade. E assim, não treme. Vai pra cima do marcador, tenta o drible, tenta o cruzamento, tenta remate de fora da área. Tem um chute que ele tenta, que a bola veio bonitinha, o Eze ajeita pra ele acaba escorregando, pegando mal na bola. Mas ele tenta, ele é um jogador incisivo, ele busca o jogo, ele quer jogar. O Max Dalman tem isso. E aí, quando sai o escanteio pro Everton e o Pickford vai pra área, aí eu falo pra minha esposa, pô, a gente poderia fazer um gol no contra-ataque, né? A gente conseguir cortar essa bola e fazer um gol no contra-ataque. Mas caramba, se eu tivesse gravado isso, eu acho que eu não teria acertado. Mas foi exatamente o que aconteceu. E aí o Max Dalman faz o Emirates explodir de uma vez por todas. O Arteta, gente, que emoção. Faltou muito pouco aqui para as lágrimas não rolarem, mas é porque a gente vive, né, intensamente essa busca pelo título. São 22 anos, né, sem essa conquista, e a gente que viu o Arsenal ser campeão, e talvez muitos de vocês que hoje acompanham aqui o conteúdo que a gente está produzindo, talvez não tenham nem visto o Arsenal campeão ainda, principalmente da Premier League. Então, é uma emoção que não dá para explicar, gente. E você vê um garoto de 16 anos sair do banco e fazer um gol num jogo tão duro, tão difícil, com um erro de arbitragem, sabe? Com pressão do adversário, pressão dos outros, né, externos, todo mundo falando, esse título do Arsenal não vale, tem que ter um asterisco, era melhor não entregar a taça, o time só faz gol de escanteio. Hoje nós fizemos um gol de escanteio, mas foi o escanteio do Everton. E aí a gente aproveitou o contra-ataque e sacramentou uma vitória de 2-0. Então, gente, assim, o vídeo já tá ficando enorme, quase 1 hora, gente, de pós-jogo. Eu deveria ter gravado uma live. Mas, basicamente, foi essa a história de Arsenal 2, Everton 0. Um jogo daqueles que a gente vai guardar com carinho, porque agora faltam apenas 7 jogos, é isso? Pro Arsenal sacramentar esse título da Premier League. Vamos torcer para isso, né? Vou até dar uma olhada aqui na tabela. É isso mesmo. O Arsenal tem 31 jogos disputados. Chegamos à marca de 70 pontos. E neste momento, o Manchester City é o segundo colocado com 60 pontos. 61 pontos, né? Com esse empate de momento, o City vai chegando a 61 pontos. O Arsenal se mantém com 9 pontos de vantagem para cima do City. O terceiro colocado é o Manchester United com 51 pontos, seguido do Aston Villa com 51 pontos. O Chelsea é o quinto colocado com 48 pontos. O Liverpool tem 48 pontos também, é o sexto. Brentford é o sétimo com 44. O Everton tem 43, é o oitavo. Não saiu do lugar com a derrota de hoje, né? Mas vem fazendo uma boa campanha também a equipe do Everton. O Newcastle é o nono colocado, subiu, né? O Newcastle estava mal na tabela, acho que era o 12º antes da rodada começar e conseguiu subir aí para a 9ª posição. O Bournemouth tem 41 pontos, é o 10º colocado. O Brighton tem 40, é o 11º. O Fulham
é o 12º com 40 pontos, o Sunderland é o 13º com 40 pontos. O Sunderland deu uma boa queda, né, de rendimento nos últimos jogos, mas deve se manter aí. Aliás, não, com certeza vai se manter na primeira divisão do campeonato. O Crystal Palace é o 14º com 38 pontos, o Leeds é o 15º com 31, o Tottenham é o 16º colocado com 29 pontos, o Nottingham Forest tem 28 pontos, é o 17º, e aí os 3 times que estão na zona de rebaixamento, o West Ham é o 18º colocado com 28 pontos, o Burnley o 19º com 20 e o Wolverhampton com 16 pontos é o lanterninha da competição. Só para a gente dar uma rápida passada aqui nos jogos que já aconteceram por essa 30ª rodada, o Burnley empatou com o Bournemouth em 0-0, o Burnley jogando em casa, esperava até uma vitória do Burnley, né? Do Bournemouth, mas não rolou. O Sunderland foi derrotado pelo Brighton por 1-0, gol do Mité, de apenas 21 anos, com cara de 40. O Chelsea foi derrotado em casa pelo Newcastle com gol de Gordon, por isso que o Newcastle conseguiu subir um pouquinho na tabela. E aí a nossa vitória por 2-0 para cima do Everton e, de momento agora, intervalo de jogo para o West Ham 1, Manchester City também 1. Amanhã completam a rodada Crystal Palace e Leeds às 11 horas da manhã. O United pega o Aston Villa num confronto direto, numa briga pela Champions League às 11 horas da manhã. O Nottingham Forest pega o Fulham dentro de casa às 11 horas da manhã também nessa luta contra o rebaixamento. Obviamente, já sabendo do resultado do jogo do West Ham. E às 13h30 tem Liverpool e Tottenham. Esse jogo promete, hein? Porque se o Nottingham vencer e o West Ham vencer, o Tottenham vai ficar numa situação bem complicada, porque eu não consigo apostar numa vitória do Tottenham no Anfield contra o Liverpool. Por mais que o Liverpool tenha aí alguns desfalques para o jogo. E na segunda-feira completam a rodada Brentford e o Wolverhampton. O Wolverhampton praticamente já rebaixado na Premier League. Triste, né? Os Lobos que, né, tiveram aí bons momentos nos últimos anos, mas dessa vez fizeram uma temporada bem aquém, bem ruim mesmo, digna de rebaixamento, embora agora, nessa reta final, tenha conseguido importantes vitórias contra o Aston Villa, contra o Liverpool e um empate contra o líder Arsenal, que todos nós ficamos muito full pistolas da vida, mas paciência, né? Jogos contra times que estão lutando contra o rebaixamento são jogos sempre muito difíceis, muito complicados. Bom, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje, quase 1 hora. Eu te peço desculpas. Eu acho que a galera não vai ter muita paciência não para assistir 1 hora de pós-jogo, mas eu confesso que valeu a pena. Para mim tá bom demais. Eu fiquei feliz. Tô animado em fazer esse vídeo aqui para vocês porque tá chegando a hora de comemorar, gente. Tá chegando a hora de levantar esse caneco, esse título. Muita coisa acontecendo, uma temporada turbulenta, diferente das outras que a gente perdeu, que a gente foi vice, né, 3 seguidas já. Dessa vez eu acho que vai dar certo, gente. Eu acho que vai rolar e a gente vai conseguir conquistar essa Premier League e, quem sabe, né, pensar na Champions, mas aí é assunto para depois. Inclusive, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque ainda essa semana, na segunda-feira, tem vídeo de pré-jogo, né, do jogo da volta contra o Leverkusen, terça-feira às 17 horas no Emirates, o primeiro jogo 1-1, empate em 1-1, saímos atrás do placar e depois o Havertz com gol de pênalti, mais uma vez na implacável lei do ex, deixou tudo igual, então vamos para esse jogo precisando da vitória. Tá certo, pessoal? Um ótimo sábado para você, um excelente domingo. Para ficar completo, só falta o tropeço do City e o espancamento que o Liverpool vai fazer amanhã contra o Tottenham, né, para fechar com chave de ouro o final de semana do torcedor do Arsenal. É isso. Quero agradecer demais a você que está chegando aqui no canal, que participa, que deixa o teu like, que deixa o teu comentário. Agradeço demais, a gente está chegando na meta de 300 inscritos, então eu peço para você compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, a gente se vê em breve e até mais.